Lições bíblicas: a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Lição 5: o lamento de Jó. Texto áureo: porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Jó 3, versículo 24. Verdade prática: o sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. Leitura diária. Segunda. Jó lamenta pelo dia de seu nascimento. Jó 3, versículos de 1 a 4. Terça. Jó prefere que o dia de seu nascimento seja marcado pelas densas trevas. Jó 3, versículos 5 a 7. Quarta. Que a luz não resplandecesse e ele não olhasse para o sofrimento. Jó 3, versículo 8 a 10. Quinta. Jó lamenta por não ter morrido no dia do seu nascimento. Jó 3, versículo 11 a 15. Sexta. Jó deseja ser como um aborto oculto e não ver a luz. Jó 3, versículo 16 a 22. Sábado. O que já temia lhe sobreveio, o que ele receava lhe aconteceu. Jó 3, versículo 23 a 26. Leitura bíblica em classe. Jó 3, versículo 1 a 26. Depois disto, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó, falando, disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse: foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contamine-no as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens, negros vapores do dia o espantem. A escuridão tome aquela noite, e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite, e suave música não entre nela. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz, e não venha, e não veja as pestanas dos olhos da alva. Porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Por que não morri eu desde a madre, e saindo do ventre não expirei? Por que me receberam os joelhos, e por que os peitos, para que mamasse? Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim, com os reis e conselheiros da terra, que para si edificavam casas nos lugares assolados, ou com os príncipes que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prata. Ou, como aborto oculto, não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Ali, os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali, os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, e o servo fica livre de seu senhor. Por que se dá luz ao miserável, e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte, e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam, achando a sepultura? Por que se dá luz ao homem, cujo caminho é oculto, e a quem Deus o encobriu? Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Introdução. Na lição anterior, vimos de perto o drama vivido por Jó. Uma série de calamidades se abateu sobre ele de forma catastrófica. Do estado de riqueza e prosperidade, Jó passou a viver na adversidade. Seus amigos foram para consolá-lo, mas ficaram sem palavras ao contemplarem seu debilitado estado de saúde. Entretanto, depois de 7 dias, ele rompeu o silêncio com um lamento que veio do fundo da alma. Nesse lamento,
Jó mirou o dia de seu nascimento e, através de 3 perguntas, desabafou tudo o que sentia naquele momento. Por que nasci? Por que não nasci morto? Por que ainda continuo vivendo? Nesta lição, veremos a reação humana diante do sofrimento. Perceberemos que não há qualquer indício de que Satanás tivesse alcançado êxito diante de Jó. Na perspectiva do patriarca, se Deus era a causa de sua vida, deveria também ser a causa de sua morte. Pois se dele vinha o bem, também deveria vir o mal. Ponto central. O lamento de Jó revela toda a sua dor como ser humano. Tópico 1. Primeiro lamento de Jó. Por que nasci? 1. Por que nasci? A dor de Jó era profunda, e somente a poesia podia expressar toda a carga emocional vivida por ele. Nesse poema, os 10 primeiros versículos do capítulo 3 são a respeito do primeiro questionamento de Jó. Por que nasci? Esse questionamento sai do íntimo de Jó, assim como ocorre com a alma do salmista. Da mesma forma, o profeta Jeremias expôs os sentimentos diante de seus conflitos. Nesse sentido, o patriarca não está sozinho em lamentar diante da dor. 2. Que em lugar de memória, viesse o esquecimento. Neste momento de dor, Jó não amaldiçoou a Deus, como Satanás previra. Em vez disso, amaldiçoou o dia de seu nascimento. No lugar de ser ocasião de grande celebração pelo dia do nascimento de criança, Jó amaldiçoou esse dia por ocasião do grande sofrimento e decepção. Para o homem de Uz, esse dia teria de ser apagado da memória. Não é assim que muitas vezes nos sentimos? Um dia em que tudo foi mal e temos desejo de nunca mais lembrá-lo. 3. Que em vez da ordem viesse o caos. Mencionamos o desejo de Jó para que o dia de seu nascimento não tivesse entrado no calendário e que dessa forma, tanto esse dia como essa noite jamais tivessem existido. No lugar da luz que raiou por ocasião do nascimento dele e que revelou todo o seu sofrimento, o patriarca desejou que as trevas dominassem. E por quê? Porque em vez da paz, veio a dor, em vez da ordem, o caos. Desse raciocínio, Jó menciona a imagem do Leviatã. Este famoso e assombroso animal marinho simbolizava o caos. O homem de Uz recorre a essa imagem para ilustrar o momento tenebroso que estava vivendo. A lógica é simples. Se Deus não tivesse feito aquele dia, ele não teria sido concebido e, portanto, não passaria por tudo isso. Nesse sentido, o Novo Testamento revela como nosso Senhor é misericordioso e nos trata com amor e ternura nos momentos de tribulação e angústia, pois aos pés da cruz é o melhor lugar para derramar a nossa alma. Síntese do tópico 1. O primeiro lamento de Jó revela seu desejo de esquecer o dia em que nasceu. Tópico 2. O segundo lamento de Jó. Por que não nasci morto? 1. Descansando em paz. Os intérpretes observam que o discurso de Jó, a partir do versículo 11, muda de amaldiçoar para reclamar. A partir desse versículo, Jó passa a reclamar por não ter nascido morto. Para ele, nascer morto teria sido melhor do que existir naquelas condições. Era a melhor maneira de não passar por toda aquela tribulação. Essas palavras de Jó revelam uma coisa: ele queria descanso de todo o seu sofrimento. O que Jó pedia era uma possibilidade real, pois muitos fetos nascem mortos. Para ele, a morte era uma forma de descansar em paz. 2. Livre de tribulações. O dilema de Jó aumenta à medida que o seu sofrimento ganha intensidade. Ele continua com seu argumento da não existência. Ele está convencido de que se não tivesse se tornado um ser, nada disso estaria acontecendo. Ele desejava ter sido como um natimorto, um feto que nunca viu a luz. A palavra hebraica nepel, usada no versículo 16 como mate-morto, possui sentido de um aborto espontâneo, e é traduzido dessa forma em Eclesiastes 6, versículo 3 e Salmo 58, versículo 8. Aqui, em nenhum momento, Jó faz uma apologia ao aborto,
mas usa-o no sentido metafórico de descanso do sofrimento. No lugar de ter sido abortado, ele nasceu e foi lançado no mundo da tribulação. O raciocínio é claro. Para os que morreram, cessaram as angústias e tribulações da vida presente. 3. Uma realidade para o cristão. O Novo Testamento nos ensina que enquanto estivermos neste mundo, estaremos sujeitos à dor, ao luto, ao sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, temos uma promessa consoladora de Jesus. Síntese do tópico 2. O segundo lamento de Jó revela o desejo de ter sido abortado. Tópico 3. Terceiro lamento de Jó. Por que continuo vivo? 1. Vale a pena viver? Nessa terceira sessão do capítulo 3, Jó faz uma quarta pergunta. Por que se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? As outras perguntas estão em Jó 3:1, 3:12, 3:16. A palavra hebraica amel, traduzida aqui como miserável, é usada no sentido de alguém cuja vida é atribulada pela miséria e que, por isso, torna-se incapaz de exercer suas funções. Em outras palavras, para Jó, a vida havia se tornado intolerável. 2. Sem o favor de Deus. Jó novamente volta a indagar. Por que se dá luz ao homem, cujo caminho é oculto, e a quem Deus o encobriu? A pergunta busca o significado do sentido de todo aquele processo. Ela busca compreender o porquê de Deus permitiu o sofrimento. Aqui há um paralelo com Provérbios 4:18, onde é dito que o caminho do justo é como a luz da aurora que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Na literatura sapiensal, a palavra hebraica traduzida como caminho é derek, e se refere ao caminho da sabedoria de Deus, que conduz à vida. Para o patriarca, esse fato havia se tornado um paradoxo, pois ele não sabia por que Deus escolheu para ele o caminho do sofrimento. 3. Um caminho de sabedoria e maturidade. Muitas vezes, sentimos-nos iguais a Jó, desorientados, passando por uma via dolorosa do sofrimento. E como ele, não imaginamos nem compreendemos que Deus está agindo. É preciso, porém, olhar para o alto onde Cristo vive. Nele, podemos manter o equilíbrio e a confiança durante a tormenta, e assim trilhar um caminho de sabedoria e maturidade no sofrimento. Síntese do tópico 3. O terceiro lamento de Jó revela a desistência da vida por causa do sofrimento. Conclusão. Nesta lição, vimos o dilema de Jó. Desconhecendo a razão das adversidades que se abateram sobre ele, o patriarca não negou a Deus nem o amaldiçoou. Todavia, ele expôs toda a sua humanidade de forma que o leitor que apenas o contempla sem, contudo, participar de seu drama, tem dificuldade de entender seu lamento, principalmente quando ele se dirige a Deus. É o lamento de um corpo ferido e de uma alma que, mesmo amando a Deus, se derrama angustiada.